Graça e paz de Cristo. Texto Josué 14, versos 6 ao 15. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual minha força, então, era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Nós estamos aqui, irmãos, diante do relato da divisão da terra. Há alguns anos já havia se passado que Josué, liderando o povo de Israel, começou as batalhas, se desalojou a maioria dos reinos, das cidades, estados ali daquela terra. Havia ainda alguns focos de resistência. E agora chegava o momento de dividir, de lotear a terra entre as tribos de Israel. Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés ficaram com a porção de terra do outro lado do Rio Jordão, e as outras tribos agora teriam o seu quinhão do lado ocidental do Rio Jordão. E quando estava ali para acontecer isso, Calebe disse assim: posso falar alguma coisa? E ele agora lembra de uma promessa que recebeu da parte de Deus por boca de Moisés sobre uma determinada terra. Calebe foi um dos 12 espias, junto com Josué, que foram espiar a terra quando o povo de Deus estava peregrinando no deserto. Nós lembramos da história, 10 daqueles espias trouxeram um relato bem pessimista. No entanto, Josué e Calebe deram um relato otimista. Os 10 influenciaram negativamente, de forma incrédula, toda aquela geração que acabou morrendo no deserto por conta justamente desse pecado. Mas agora, passado tudo aquilo, Israel já havia conquistado, né, desalojado a maioria dos reis da terra e está se fazendo a divisão das terras. E Calebe aproveita para não perder a oportunidade, a sua promessa, diz: aí, tem uma terra que já tinha sido me prometida, a terra que eu espiei lá no Monte Hebron. E ele requer essa terra como parte de sua promessa. Josué, ele acena positivamente, e Calebe, então, vai tomar posse dessa terra, lembrando que essa terra específica ainda tinha resistência. Gigantes ainda moravam ali. Então, esse é o contexto desse momento. E nesse dia especial em que a gente está trabalhando a temática dos idosos, eu quero fazer uma menção especial desse texto, falando especificamente de uma forma mais própria aos idosos, o fato de que entre a promessa e o cumprimento dela demorou 45 anos. Caleb tinha 40, e quando agora ele vai tomar posse da terra, ele está com 85 anos de idade, portanto já um idoso. Então eu quero pensar em algumas aplicações, algumas lições dessa história para trabalhar o coração dos nossos idosos. A primeira dessas lições é justamente o tempo do cumprimento da promessa. A promessa foi dada quando Caleb tinha 40 e ela vai se cumprir quando ele está com 85 anos. E essa aqui é a primeira lição que eu quero trazer de Deus para o coração de cada um de nós, em especial dos nossos idosos. A lição de que na velhice Deus cumpre promessas especiais em nossa vida. A velhice, ela é um tempo de colheita. Muita coisa que a gente espera, ela vai acontecer na velhice.
45 anos se passaram para que Caleb tomasse posse daquela herança. Então, quando você vai para a palavra de Deus, você vai ver alguns exemplos muito claros nesse sentido, de como a velhice é um tempo de Deus para algumas de suas promessas. Abraão foi ter o filho da promessa, Isaac, quando já tinha 100 anos de idade. Zacarias foi ser pai de João Batista, já também em sua velhice. Então, nós percebemos claramente que a velhice é um tempo especial de Deus, um tempo onde Deus cumpre muito de suas promessas na sua vida. Então, nós temos que pensar nesse tempo não como um tempo em que tudo já acabou. Deus ainda continua fazendo coisas novas. Deus ainda continua concretizando seus projetos e suas promessas para a nossa vida. Há uma tendência natural no espírito humano de que, quando essa fase da vida chega, uma certa nostalgia nos invade, uma percepção, às vezes, inadequada em relação ao passado, de que aquele era um tempo melhor. O fato é que Deus tem coisas maravilhosas para nós em todos os sítios da vida, e não é diferente com a velhice. Talvez existam coisas na sua vida que ainda não aconteceram e que talvez você tenha até desistido, você tenha perdido a esperança e você tenha até mesmo parado de orar. Eu quero dizer que Deus ainda tem coisas a cumprir em sua vida. Continue sonhando, continue buscando, porque há promessas especiais de Deus que serão cumpridas nesse tempo, e como uma colheita de uma semeadura que foi feita durante toda a vida. Então, não desista. Ainda existe coisa boa para você nessa vida, nessa etapa de vida. A segunda lição que eu gostaria de trazer é sobre o fato de que a velhice também é um tempo para não se baixar as armas. Havia uma promessa de Deus. Caleb, essa terra que você pisou, ela será sua porque você perseverou em me seguir. Havia essa promessa, mas 45 anos se passaram. E agora ele reclama a sua promessa de forma humilde, mas de forma ousada, a promessa que Deus havia lhe empenhado diante de Josué e de todos os príncipes da congregação de Israel. Só que há um detalhe, como eu disse anteriormente na introdução dessa palavra, a terra ainda era habitada por gigantes. O Monte Hebron ainda era a terra dos anaquins. E esses homens eram aqueles mesmos homens que lá no relato números 13 tinham infundido terror nos 10 outros espias que foram pessimistas. Justamente a força deles. E eles ainda estavam lá, foco de resistência. Quando Caleb ele reclama a sua terra em herança, como parte da promessa de Deus, ele não vai lá simplesmente para fincar uma estaca no chão e passar uma cerca e dizer esse quinhão aqui. Não, ele ia ter que lutar. Ele, toda a sua família, ele que era da tribo de Judá, com seus irmãos, para desalojar os inimigos da terra. E o que é que fica para nós? É que a gente não pode baixar as armas. Caleb já tinha 85 anos de idade, mas ele ainda tinha vigor para lutar e conquistar a terra que Deus havia lhe dado por herança. E isso não significa dizer que talvez você hoje, que é idoso, não tenha o mesmo vigor de Caleb, mas você ainda consegue orar. Você ainda consegue buscar a face do Senhor. E você precisa continuar batalhando. Não achar e contar os dias achando que meu tempo já está próximo da partida. É tempo de continuar lutando. Porque Deus revigora o espírito daqueles que estão velhos. Deus revigora o espírito dos cansados. Então não baixe as suas armas. A Bíblia vai dizer, o profeta Joel, que os nossos velhos terão sonhos. Então não pode parar de sonhar. Parar de sonhar é justamente baixar a arma. Aliás, quem parar de sonhar, e é isso que de uma certa forma o profeta está dizendo, essa pessoa está perto da morte. Nós precisamos sonhar. Paulo, na antessala do martírio, lá próximo à sua morte, à sua decapitação, ele ainda pediu os seus pergaminhos de estudar, ele ainda nutria sonhos, projetos para a sua vida. Não é tempo de baixar as armas. Havia uma promessa, ela estava prestes a se concretizar, mas ainda havia algo a ser feito. Caleb tinha que lutar. Caleb tinha que se esforçar. E isso nos fala sobre o fato de que Deus tem, ele cumpre, ele tem em sua palavra a certeza das promessas deles para a nossa vida. Mas as promessas de Deus empreendem também da nossa parte esforço, nós precisamos nos esforçar. As coisas não vão cair assim do céu. Há uma palavra de ordem, mas há algo que a gente precisa fazer. Por exemplo, não adianta você orar pelo seu casamento, Senhor, melhora o meu casamento.
E há uma promessa de Deus para a família na Bíblia. Deus, ele vela pelo bem-estar da família, pelas relações familiares, mas é preciso que a gente tome atitudes necessárias para que o nosso casamento seja melhor. Nós precisamos nos respeitar, nós precisamos tratar melhor uns aos outros, nossos cônjuges, nossos filhos, os nossos pais. E aí sim as coisas vão melhorar. A gente precisa acreditar na palavra de Deus, que nos promete coisas maravilhosas. A Bíblia, por exemplo, Deus nos promete dar do seu Espírito Santo. E nos dá esse Espírito em abundância. Mas da mesma forma que Deus fala, olha, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Ele vai dizer assim, sejam cheios do Espírito Santo. Em outras palavras, a promessa já foi empenhada, mas vocês precisam se apropriar dela. Há algo que vocês precisam fazer para que essa promessa seja concretizada na sua vida. Então Deus promete o Espírito, mas nós precisamos buscar esse mesmo Espírito. Deus nos promete dar paz, mas nós precisamos também buscar essa paz. Deus nos promete perdoar, mas Deus também diz que nós precisamos perdoar. Então, nós não podemos baixar as armas. As promessas estão para se concretizar, mas há algo que depende de nós também para o cumprimento das promessas da nossa vida. Então, não pare de sonhar, continue conquistando, continue lutando. Talvez você não tenha o vigor físico como Caleb, mas você ainda precisa ter o vigor espiritual, de orar e de buscar a face do Senhor e de não desistir. Não abaixe suas armas. O tempo de parar de lutar ainda não chegou. E ainda uma terceira lição para a nossa vida. E essa lição é uma lição muito importante. Dentro do contexto da conquista dessa terra que Deus havia prometido a Caleb, ele reúne ali alguns homens de sua tribo, e um desses homens é um homem chamado Otniel. Otniel foi um dos primeiros juízes de Israel, um importante na história de Israel. E Caleb faz uma promessa de que aquele que o ajudasse na conquista teria a sua filha por esposa, Axa. E Otniel acaba casando Axa como parte desse voto que Caleb fez. E o que acontece é que Axa depois ainda é mais abençoada com terras que seu pai Adá lhe dá a Otniel com fontes de águas que eram tão importantes naquela região. Qual é a lição que fica para nós aqui, e de uma forma especial para os nossos idosos? É que na velhice Deus vai nos usar para abençoar a nossa posteridade. Assim como Caleb abençoou a sua posteridade, a sua filha, o seu genro e todos os seus netos e toda a sua geração, através dessa ação, Deus costuma abençoar os nossos idosos, principalmente no nosso ambiente familiar. Por isso que a Bíblia diz, olha, vocês ainda vão ver os filhos dos seus filhos. Não é, o avô não vai ver seu neto apenas para levar à escola. O avô vai ver seu neto para influenciar positivamente com a semente da fé. Então, Deus usa de uma forma especial os nossos idosos. Nós precisamos respeitá-los muito por conta de sua sabedoria, por conta da experiência que Deus nos deu ao longo da vida, daqueles que têm a Deus. Quando você vai para o Salmo 71, verso 18, você vai ver ali que o texto está nos dizendo que o legado de fé de uma geração, ele tem relação direta com a transmissão desse mesmo legado pela geração anterior. Então, os idosos, eles têm um papel fundamental em transmitir elementos de sua fé para a próxima geração. O como eles viveram, a sua jornada. Então, portanto, você que é mais jovem, você que é adolescente, estabeleça relacionamento com os idosos da igreja. Converse com eles sobre sua experiência. Isso vai delinear para você e mostrar o caminho de como andar com Deus. Não que os nossos idosos sejam perfeitos, porque ninguém o é, mas eles têm uma caminhada que nos mostra como vivenciar essa fé em Cristo Jesus. Então, Deus, por exemplo, dentro desse contexto de usar os idosos para abençoar a sua posteridade, traz o exemplo muito claro disso, é a vida de Moisés. Quando Moisés estava perdido, não sabia o que fazer diante daquele grande povo, aparece para ele a figura de Jetro, seu sogro, um homem já experiente, um homem idoso, que lhe dá um conselho assertivo. Moisés, divide a carga, constitui homens com espírito de liderança, homens sábios, para julgar as pequenas causas do povo. E aquilo foi uma palavra que, na verdade, salvou a vida de Moisés e de sua liderança. Então a gente percebe claramente como os idosos são importantíssimos nesse processo de abençoar a sua posteridade. Aliás, e aqui eu quero fazer
uso das palavras do profeta Isaías, que estava ali profetizando numa sociedade que estava se desestruturando, se desagregando, entrando em caos, em colapso. Ele vai trazer uma palavra em Isaías 6,13, dizendo que naquele tempo, naquele momento, com aquelas condições, a sociedade, a criança, ela se atreve a desafiar o ancião, ou seja, a desrespeitar, a desobedecer, a desonrar. Então, o que isso significa dizer? Aquilo era o retrato daquela sociedade. Fato é que uma sociedade saudável, ela é conhecida pela forma como ela se relaciona com os seus anciãos. É conhecida pela forma como ela respeita ou deixa de respeitar essas pessoas que são tão importantes na nossa vida. Uma sociedade que respeita e que honra aqueles que ao longo do tempo desenvolveram cabelos brancos, e isso demonstra a sua sabedoria, aqueles que temem o Senhor. A sociedade que honra essas pessoas é uma sociedade que está saudável. É uma sociedade que não respeita o seu idoso, não respeita a sabedoria da sua vida. É uma sociedade que está se desestruturando e entrando em colapso. Que Deus nos dê a graça de entendermos essas verdades e honrarmos os nossos idosos, mesmo porque Deus dá um alto valor a essas pessoas e nós precisamos aprender a cuidar deles, honrá-los, porque eles ainda têm muita coisa a fazer, há muito projeto a ser cumprido, como aconteceu na vida de Caleb. Enquanto a vida, a esperança, a luta a ser travada, há sonhos, há projetos. Não pare de sonhar nunca. Não deixe de projetar, porque se você ainda está aqui, é porque Deus tem propósito na sua vida. Que Deus nos abençoe com sua graça e com seu poder. Em nome de Jesus.